Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSelling chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSelling e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista Otto Nogamani comentando sobre inflação, retomada da atividade econômica e sua relação com as micro e pequenas empresas. O advogado tributarista Mário Franco explicando sobre a necessidade das reformas administrativa e tributária. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente da Associação Nacional dos Desembargadores, Marcelo Lima Burraten. Fique conosco. As recentes estatísticas divulgadas pelo governo, que medem os mais diferentes aspectos da nossa atividade econômica, têm mostrado que a nossa economia vem apresentando sinais de recuperação. Não tão fortes como tem sido alardeado, mas pelo menos o suficiente para chegarmos a um patamar próximo ao período anterior ao isolamento social. Entretanto, nesse conjunto de estatísticas, um dado especial chama a atenção, e é justamente aquele que mede o nível geral de preços da economia, ou seja, a inflação. Essa inflação é medida aqui no Brasil através do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que nos últimos meses vem apresentando taxas preocupantes. Inclusive, em algumas situações, um dos maiores nesse período do Plano Real. Não podemos esquecer que esse fenômeno chamado inflação, ou seja, esse aumento generalizado dos preços na economia, ocorre por conta de uma disfunção entre oferta e demanda. Ou, como eu costumo dizer, o desejo de consumir da sociedade é maior do que a capacidade de produzir. O desejo de consumir é facilmente explicável, principalmente dada a própria característica da sociedade brasileira, que apresenta uma forte tendência a consumir. Muito ao contrário daquilo que a gente verifica em outras economias, onde a preocupação maior é justamente a de poupar. Bom, com a implementação ou com a concessão desse auxílio emergencial, é claro, as famílias, então, foram ao consumo, reforçando esse lado da demanda. Entretanto, não podemos esquecer que a indústria, nesse período de isolamento social, muitas delas tiveram que cerrar as suas portas temporariamente. E isso, então, fez com que a oferta de produtos e serviços fosse reduzida. Então, vejam, à medida que eu mantenho o desejo de consumir e a capacidade de produzir impedida por uma questão de saúde pública, então isso fez com que, à medida que a população continuou consumindo e à medida que a indústria deixou de produzir, isso então acabou criando esse desequilíbrio, fazendo então com que os preços naturalmente aumentassem. Entretanto, nós não podemos esquecer que, quando nós analisamos esse lado da oferta, surge exatamente o papel das pequenas e microempresas. Estabelecimentos extremamente importantes na nossa economia, principalmente levando-se em conta que elas estão na base de toda a cadeia produtiva. Então, à medida que essas empresas têm uma limitação no seu faturamento, diante das despesas fixas, muitas delas, do ponto de vista financeiro, tiveram que encerrar definitivamente a sua atividade, comprometendo, portanto, principalmente a oferta de matérias-primas e de bens intermediários.
Essa deficiência na oferta de matérias-primas e bens intermediários acabou afetando justamente as grandes empresas que estão no topo da pirâmide. Então, isso faz com que, naturalmente, os preços comecem a se elevar. Isso mostra, de uma maneira muito clara, que, se nós quisermos recuperar rapidamente a atividade econômica, o governo deveria dar atenção maior justamente às pequenas e médias empresas. Porque não adianta ter a preocupação de tratar bem as grandes, se as grandes dependem justamente dessas pequenas e microempresas. Então, se nós queremos restabelecer um processo de crescimento sustentável, de longo prazo, retomando taxas de crescimento compatíveis àquilo que a gente verifica no resto do mundo, então a prioridade, a partir de agora, deveriam ser justamente as pequenas e médias empresas. O próximo evento político a acontecer será a eleição, tanto para presidente da Câmara quanto para o Senado. E após, voltaremos a discutir as reformas estruturais. A mais famosa, a reforma tributária. Mas antes dessa, é necessário que foquemos na reforma administrativa. Passada a reforma administrativa, se essa vier e é necessária, temos que pensar numa grande reforma tributária, mas não essa que está sendo proposta, que concentra uma alíquota única nos impostos sobre consumo. Ao contrário, temos que pensar em concentrar tributação no imposto sobre a renda e no patrimônio, liberando toda a indústria, toda a atividade empresarial de concentrar pagamentos de tributos em cadeia, complicado, com dificuldade administrativa. É necessário pensar num sistema que tenha apenas o famoso sales tax americano, o imposto de consumo na ponta, mas deixando a cadeia absolutamente sem qualquer imposição. Com isso, concentraríamos a tributação na renda e patrimônio, o que é mais justo, equilibrado e alcançaríamos uma justiça fiscal, social maior. Isso é que devemos propor. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o desembargador Dr. Marcelo Lima Bunraten, presidente da Associação Nacional dos Desembargadores. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado a você, Curi. Muito feliz de ter recebido o convite e espero poder ajudar e espero que a sua audiência seja boa com a minha presença. Com certeza será. O que é a Andes, que é a entidade que o senhor preside? Muito bem. Curi, a Andes como você disse, a Associação Nacional dos Desembargadores, é a única associação brasileira que congrega tão somente desembargadores, portanto, juízes de segundo grau, eu costumo dizer isso, né? O desembargador é um juiz, segundo alguns, um pouco mais velho, que está na cúpula do Poder Judiciário, portanto, é aquele juiz que no Brasil se chama de desembargador, em Portugal também, que mantém ou revê as decisões dos juízes de primeiro grau. Essa é uma associação que congrega desembargadores dos três tribunais, dos tribunais regionais do trabalho, dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça dos estados. Hoje, Curi, nós temos aproximadamente 2.300 desembargadores no Brasil, dentre 14 mil juízes. A Andes é essa parcela, é essa associação que então congrega essa parcela de magistrados que seriam os desembargadores.
que é de fundamental importância, porque, afinal de contas, devo imaginar que existe na associação, entre os senhores presidentes de tribunais, desembargadores, etc., das várias áreas, intercâmbio de conversas, não de decisões, claro, mas de conversas e o aprimoramento do judiciário. Exato, você está coberto de razão. Por quê? O segundo grau de jurisdição, ele tem algumas vicissitudes, características próprias, onde você discute questões muito ligadas à segunda instância. A gente vai falar posteriormente, mas eu vou te dar um exemplo, claro. Geralmente, por sermos magistrados um pouco mais antigos e não velhos, a gente acaba estando mais próximo da aposentadoria. Nós temos uma discussão sobre a aposentadoria. Nós temos uma discussão sobre a estrutura do segundo grau, sobre as sessões, são julgamentos colegiados, ao passo que o juiz, como a gente costuma dizer, ele é escoteiro, ele é sozinho, ele profere a sua sentença sozinho. Como vocês sabem, os magistrados de segundo grau, eles julgam em turma ou em câmaras cíveis ou criminais, e aqui composta por 5 pessoas, dos quais 3 votam. Então, existem alguns elementos muito particulares do segundo grau, em que a ANDES é primordial, é fundamental a existência da ANDES para a gente efetivamente discutir sobre esses interesses do segundo grau. Sem dúvida. E é o elo extremamente importante entre o judiciário, porque dificilmente as decisões, não que elas não sejam mudadas, mas dificilmente elas são reformadas quando sobem ao STJ ou ao Supremo. Elas existem praticamente um encaminhar natural. Exato. Para você ter uma ideia, o CNJ tem um programa chamado Justiça em Números. E esse projeto, que é excelente, traz várias curiosidades, excelentes curiosidades. Para você ter uma ideia, a gente vai falar, existem, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, existiam 100 milhões de processos no Brasil. 100 milhões de processos. Hoje existem aproximadamente 80 milhões de processos. É muita coisa. É coisa demais. Mas vamos lá. Nesses casos, a gente acha que precisamos, de alguma maneira, diminuir o número desses processos. Qual a solução, então? Conciliação pré-processual. Virou papel, é um problema. Nós temos que fazer, incutir na cabeça não só dos juízes, mas como dos empresários, de que é muito mais barato fazer uma conciliação antes que vire processo. Tem que criar centros de conciliação, de mediação, para que isso não vá ao judiciário. Só assim. Nós vamos chegar e aprofundar isso aqui um pouquinho, começando com um aspecto polêmico, que é a audiência virtual. Isto tem trazido um debate extremamente grande, mas nós queríamos ouvi-lo primeiro. Então, Cury, o que a gente viu, né? Como chamado novo normal, que o que eu mais peço, o que eu mais rogo hoje no judiciário é que o judiciário volte ao antigo normal. Você me desculpa. Eu sei que eu sou uma voz, não sei se na maioria, mas eu estou aqui para entender, achar o que é melhor para o jurisdicionado. O antigo normal é a volta da presença física ao Poder Judiciário. Perfeito. E não via eletrônica. E não via telinha de computador. Isso. Porque eu acho que o judiciário é um poder. O poder não se apequena. O poder não se esconde. O poder tem que se fazer presente. Eu sei que nós estamos vivendo um novo normal e temos um motivo para isso. Eu não desconheço. Que é a pandemia. Que é a pandemia. No entanto, eu acho que tem que ser tratado, Cury, como exceção. Sem dúvida.
uma absoluta exceção. Sem dúvida. Nós não podemos continuar com esse modelo finda a pandemia. Todos vacinados, quem queira ou quem não queira, não importa, não vou entrar nessa discussão, mas nós temos que voltar ao que era antes. E o que éramos antes? Era o magistrado ouvindo, escutando, mediando, conciliando as partes. E eu dou alguns exemplos. Por favor. Nas varas de família, você sabe, eu fui antes de juiz, eu fui 20 anos promotor de justiça, dos quais vários anos em vara de família. Olha, eu posso dizer para você, Cury, um dos dramas mais acentuados no judiciário é uma discussão familiar, onde você leva esse conflito da sua casa para a mesa de uma pessoa que você nunca viu. Esse juiz que vai julgar o senhor ou a senhora que estão se separando, eles nunca viram os senhores. Então, eles precisam conhecer os senhores, precisam conversar com as partes, precisam ver os filhos, precisam saber como estão os filhos. Outro exemplo, o próprio, na área criminal, o juiz deve se ater, deve ver, deve olhar nos olhos do réu. O réu precisa saber quem é o seu algoz, entre aspas. O réu precisa saber, precisa conhecer a cara do juiz. Então, assim, eu rogo muito para que a gente volte, que o nosso novo normal seja o antigo normal, Cury. Eu queria agregar mais algumas coisas nisso, aqui, aproveitando seu expertise. Quantas pessoas frequentam ou frequentavam antes dessa pandemia? Nova modalidade virtual um fórum, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o senhor é desembargador e preside a ANES? Excelente pergunta. O Fórum do Rio de Janeiro, o segundo, me parece que o segundo mais movimentado do Brasil, lá passavam, frequentavam, estavam aproximadamente de 30 a 50 mil pessoas por dia. Por dia? Por dia. Passavam entre juízes, defensores, promotores, partes, testemunhas, menores, delegados, advogados, advogadas, passavam por lá. Ou seja, o comércio local era sustentado ao redor dos fóruns, pela existência do fórum? 100%. Eu frequento, Cury, o Fórum do Rio desde 1983, 82, mais de 40 anos. Eu sei exatamente o que é o fórum numa segunda-feira, o que é o fórum numa terça-feira de feriado. Não só o fórum, e o comércio. Fecha tudo. Tudo, claro. Os restaurantes, as bancas de revista, o comércio, as livrarias, tudo. Eu queria ter a sua avaliação, presidente, dessas audiências virtuais. Hoje existe um questionamento sobre a legalidade ou não nos fóruns trabalhistas, tenho certeza que na área criminal também, e deve existir em outras áreas. Qual a sua avaliação, presidente? Então, nós, por conta desse novo normal, essas audiências, e não só audiências virtuais, as sessões virtuais também nos tribunais. Sim. As sessões virtuais no Supremo, no STJ, em todos os tribunais e também em primeira instância. Há uma discussão muito interessante, inclusive em países como a Alemanha e como a própria Espanha, em que já se discute a legalidade dessas audiências sob o ponto de vista do amplo ou não direito de defesa. Essas audiências, de alguma maneira, afetaria, diminuiria o amplo de direito de defesa? Essa é uma questão interessante. Acho que essa questão, o judiciário brasileiro e o judiciário do mundo inteiro vai se debruçar sobre ela durante muito tempo ainda, porque, principalmente, notadamente na área criminal, há muitos advogados que defendem, que articulam pela nulidade dessas sessões, porque entendem que a distância do juiz ao réu
pode prejudicar o direito de defesa, notadamente nas chamadas audiências de custódia, onde a lei fala que o réu deve ser apresentado a um magistrado em até 24 horas, num prazo, e ele pode não ser apresentado, pode ser feito pela tela do computador, e aí pode haver, por trás desse vídeo, alguma manipulação, notadamente as testemunhas podem ser manipuladas, os réus podem ser manipulados, e há uma série de nulidades que podem ser alegadas. Quais seriam as principais bandeiras, que nós estamos chegando ao final do programa, não podemos deixar de dizer as principais bandeiras que a Andes defende? Então, a Andes defende, como já disse, quer dizer, nós temos um grande problema com a aposentadoria do magistrado. Hoje, a aposentadoria, o magistrado perde de 38% a 42% do que recebia no dia seguinte à aposentadoria, Curi. Se ele recebe 10, no dia seguinte, no mês seguinte, ele passa a receber 6. É assim. Isso é uma meta que a gente precisa, esse prejuízo, essa diferença, a gente precisa criar instrumentos para que essa prática não permaneça. E a gente está tentando levar ao legislativo, ao poder legislativo, essa preocupação da Andes com os desembargadores que se aposentam. Você imagina, no momento que você mais precisa, já aos 75 anos, quando o mercado de trabalho efetivamente você já não vai mais para o mercado de trabalho, onde você, obviamente, tem mais chance de ficar doente, mais chance de ter médico, hospital, etc. Ou ter uma vida confortável, você perde 40%. Desembargador Dr. Marcelo Lima Burraten, nós agradecemos muito a sua participação e desejamos pleno êxito nas bandeiras. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da Kipseli chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da Kipseli e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital.